Bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária, ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou o Luiz Genro. Aqui a gente vai conversar com gente que trabalha ou estuda na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo e entender porque a prosperidade na vida depende de nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um canal sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Hoje o papo são as frequências de cura. Eu converso com os irmãos Márcio e Marcelo Sorge, do Instituto Frequências de Cura, que une ciência, tecnologia e espiritualidade para reequilibrar os corpos físico, emocional e espiritual. Músicos de formação, os dois pesquisam frequências, ressonância, universo fractal e holográfico, física quântica, bioenergética, biofotônica, epigenética, entre outras áreas, para desenvolver dispositivos que ajudem as pessoas no seu processo de autoconhecimento, cura emocional, realinhamento dos corpos sutis e expansão da consciência para a conexão com a realidade 5D em que a Terra está entrando. Sejam bem-vindos ao Surreal. Boa noite, Luiz. A gente que agradece pela oportunidade de poder estar aqui com você, falar um pouquinho dos trabalhos do Instituto. Então, é uma alegria muito grande poder aqui, a gente poder partilhar um pouco desses conhecimentos que a gente vem trazendo há tantos anos aí com o Instituto Frequências de Cura. Boa noite, Luiz. Prazer imenso em estar participando do seu programa. Vamos ver hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre os nossos trabalhos aqui. Nós já estamos fomentando essa ideia de união de ciência com espiritualidade já há praticamente 20 e poucos, 25 anos mais ou menos, né? E estamos aqui para, dentro do possível, responder as perguntas e as suas curiosidades e a da sua audiência. Como é que começou a jornada de vocês com as frequências de cura? Qual foi o momento ou a experiência que fez vocês perceberem que esse seria um caminho de vida? Eu acho que isso iniciou quando a gente era muito jovem, né? A gente tem uma história interessante, porque o pai da gente trabalhava com áudio profissional no setor de instrumentos musicais e com música, né? Frequências, música. Então, desde muito pequeno, a gente teve acesso a sons, ao universo musical, e ao mesmo tempo que aconteceu esse processo, a gente começou a ter muitos desdobramentos astrais, muitos processos místicos, uma conexão mais espiritual da vida. E aí a gente começou a perceber que tudo no universo era frequência e vibração. Foi quando a gente começou a entender que som, frequência, música, vibração estava conectada a um plano vibracional, a alguma coisa que mexia com não só nosso pensamento, nosso sentimento, mas conectava a gente mais profundamente com a nossa essência. E acho que a partir desse momento que a gente foi tendo essas experiências, que a gente foi acessando essas informações, a gente foi conectando com egrégoras ou com dimensões que foram trazendo para a gente intuições de conectar a ciência com a espiritualidade. E aí, a partir desse momento, começou a nascer uma série de frequências, de trabalhos de frequências, para elevar o padrão vibracional da gente, o padrão mental, o padrão emocional, e isso impactava diretamente a nossa visão e a nossa percepção da nossa realidade. Então, acho que por aí a gente começou por esse caminho, né? Foi pela música, pelas frequências, pelo som, né? E aí isso foi modelando e foi mostrando que o universo que a gente vivia aqui, que essa 3D que a gente fala, a terceira dimensão, ela era muito pequena com relação ao que existia a mais de universos que a gente poderia estar desenvolvendo e alcançando. Complementando o que o Márcio está colocando, a gente, quando era mais jovem, tinha uma inclinação com a música, né? Tanto é que nós temos as composições do M.M. Sorge, por muitos anos compomos as canções, gravamos os nossos discos, alguns deles estão no Spotify hoje, e a gente tinha sempre aquele conflito entre a carreira musical e a carreira da pesquisa da interligação, a curiosidade, claro, por conta dessas experiências místicas que a gente tinha, né? E tentar lançar um olhar um pouco mais científico sobre isso, né? Porque muitos falavam que o que a gente tinha era paralisia do sono,
né, quando você desdobrava, né, e que era processo simplesmente da mente, e aí a gente se aventurou aí nessa estrada mística, e a gente descobriu que a mente ela é só ferramenta de uma coisa que nós compreendemos com o passar do tempo, que chamamos de consciência. E a consciência, ela praticamente tem orquestrado e amalgamado tudo que existe de físico no universo tridimensional. Porque é importante, Luiz, a gente classificar e entender que nós somos seres humanos de terceira densidade, né, com uma mentalidade em terceira dimensão. Mas nós entendemos que densidade é uma coisa e dimensão é outra. Então a gente entendeu que nós estávamos num corpo de 3D, de terceira densidade, mas com a mentalidade da quinta dimensão, que é quando começa a fazer a fusão entre esses paradigmas, quebrando esses paradigmas e fazendo a fusão maior com uma percepção superior do que é a ciência, interligando com a espiritualidade, né? Então aí os conceitos vão mudando e a gente entendeu que a gente estava entrando numa nova era em que tudo ia ser transformado, né? Desde a psicologia até a física. A gente vem aí com o advento da física quântica, o advento das percepções que extrapolam o universo newtoniano, e vai já com Einstein, quando começou a fazer as primeiras perguntas junto com Bohr e outros cientistas que tatearam essa área quântica, mostrar que a matéria ela tinha algo mais profundo ali dentro dos átomos e conectado a coisas que eram invisíveis ainda aos olhos da ciência. E aí misturou tudo isso, Luiz, misturou a música, a arte, a espiritualidade, a ciência, e deu nesse trabalho que hoje é o Instituto Frequências de Cura, que ele nasceu para a gente fomentar cursos de despertar da consciência, principalmente dos cientistas, né? Na verdade, é fazer essa união entre ciência e espiritualidade, mostrar que a ciência não precisa estar apartada da espiritualidade e a espiritualidade não precisa estar apartada da ciência, nessa grande luta que existe de quem está certo ou quem está errado. Que, na verdade, existe um grande fluir de tudo isso. E conforme a gente vai migrando a nossa consciência de terceira dimensão para a quinta dimensão, que é percebendo esses aspectos maiores que organizam toda essa estrutura atômica, né, vamos dizer assim, agora a gente poderia chamar de metafísica, né, que extrapola a física newtoniana, aquela física mecanicista, e a gente começou a entender que entramos numa era em que as tecnologias elas vão acelerar de forma vertiginosa. O Instituto tem essa função hoje de fomentar cursos, palestras, falar sobre isso, desenvolver dispositivos quânticos, trabalhar com a psicologia das pessoas, porque é um conjunto, Luiz, é muita coisa. A gente somente está iniciando isso para que as futuras gerações possam depois se debruçar com menos preconceito, né, em cima do que, lá o místico louco, lá o maluco que acha que igual chamaram o Dr. Rupert, né, o Sheldrake, que é um biólogo inglês, que quando ele formulou a teoria dos campos morfogenéticos, tiraram muito sarro dele, porque ele dizia, né, que o coeficiente de entendimento de uma espécie era transferida para outra espécie sem ter contato físico, e sim por uma coisa que eles chamam de morfogenia. E aí tiraram sarro no congresso, que quando o telefone tocou, falavam assim, então vai lá, atende por morfogenia, já põe em prática a sua teoria, né? Então essa mente obtusa dos cientistas newtonianos, né, mecanicistas, em que se arvoraram com arrogância até certo ponto no saber, né, dentro de um estado de que sabemos tudo, vão perceber que tem muito ainda para se estudar. E a humildade, ela é como se fala, a primeira coisa que a gente tem que ter dentro do nosso coração. Porque se o cientista ele investiga, então tem que ser uma alegria quando ele encontra algum tabu que ele quebra, né? Então, assim, a ciência está cheia de dogma. E é engraçado, a gente acha que dogma só vem da religião, mas a ciência está cheia de dogma. E a gente está aqui para não trazer verdades, falar isso aqui, falar assim, puxa, vamos olhar isso aqui diferente, porque olha isso aqui é estranho. Essa pessoa, esse cientista aqui, com seus estudos, chegou nessa conclusão, mas isso aqui entra em xeque com aquilo que aquela física antiga falava, mas aquela física antiga também serve para ainda constatar fenômenos na parte física, que a quântica e a física, que essas duas físicas, né,
que acabaram existindo, e agora elas vão achar um local de convivência pacífica, e cada macaco no seu galho, explicando os seus fenômenos, né? E interagindo e construindo um olhar maior para tudo isso. Então, é essa a função do Instituto, de fomentar e deixar uma semente de reflexão para que no futuro a gente possa ter dispositivos que curem, que rejuvenesçam, que acabe com as doenças do jeito que são e que a gente possa ter mais longevidade e felicidade. É isso. O que motivou a criação da primeira coletânea Frequências de Cura Sete Chakras? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram no desenvolvimento desse material pioneiro? Apesar de hoje a gente ter mais de 7, 8 coletâneas já trabalhadas, já desenvolvidas no Instituto, a Frequências de Cura Sete Chakras ela foi um pontapé inicial porque ela foi a porta de entrada para tudo isso. Em um momento em que a gente estava nessa transição entre música, espiritualidade, ciência, acesso ao subconsciente, acesso a dimensões superiores com seres e com... Enfim, quando chegou o Frequências de Cura Sete Chakras, ele veio para nortear um trabalho que a gente foi captando isso no plano sutil e ao mesmo tempo assim, tá, mas então como que a gente pode conectar isso com as frequências e como a gente pode tornar esse trabalho de frequência científico? E foi quando a gente começou a entender o que era frequência, o que era cor, batimento de onda, onde estava soando cada frequência. Então, a gente partiu do princípio de que o ser humano tem sete chakras básicos, né? Esses 7 chakras, a gente tem um curso que a gente fala profundamente sobre esses centros de consciência. Os chakras não são somente uma coisa aleatória, fantasiosa, mas são centros psíquicos, emocionais e espirituais de consciência, onde gravita toda uma estrutura emocional, psicológica e espiritual do ser humano. Então, quando a gente começou a entender esses 7 chakras, o que é o chakra Muladhara, onde está apoiado o centro de consciência da raiz, da força, do sexo, né, e como isso impacta a psicologia, a gente foi começando a entender a cor vermelha, qual que é a frequência que conecta a cor vermelha, como que isso pode impactar nos trabalhos daquela pessoa que está passando por processos na vida, de repente, de instabilidade financeira ou, de repente, de um processo sexual mais descontrolado ou uma força materialista muito acirrada e não abrindo o coração mais para a espiritualidade. Então, a gente foi trabalhando esses aspectos. Então, eu acho que o Frequências de Cura Sete Chakras ele foi o início de todo esse trabalho, né? E através dessa conexão entre a ciência e a espiritualidade, a conexão que a gente teve com a música, e buscando essas informações, a gente foi entender o que era batimento de cor, onde estava batendo a cor, onde estava sintonizada a frequência do vermelho, e a gente fez todo um trabalho de transposição, né? A gente sabe que frequência eletromagnética da cor vermelha não tem nada a ver com a frequência sonora do som, né, que a gente coloca, que está acoplado ao vermelho, mas tem uma conexão matemática em que a gente fez essa transposição, e do vermelho 40 oitavas abaixo a gente encontrou uma frequência. A partir desse momento a gente estabiliza, né, todo um trabalho de meditação e de foco e atenção para que a pessoa comece a observar comece a observar os seus aspectos mentais, emocionais, psicológicos e como ela conduz a sua vida. E as frequências de Cura Sete Chakras, ela foi o pontapé inicial de tudo isso, de um trabalho profundo de submersão sobre si, né, de descobrimento sobre os teus sentimentos, os teus pensamentos e como que essas frequências podem impactar no teu dia a dia na transformação do teu desenvolvimento pessoal, né? Então, acho que o Frequências Fibonacci, Luiz, ele foi, em 2012, o trabalho que abriu as portas para a gente fazer, de fato, essa conexão entre ciência, espiritualidade, frequências, psicologia e o despertar da consciência. A gente fala nos nossos cursos que o ser humano ele é luz condensada, né? Então, eu sei que mais para frente a gente pode explorar um pouco mais essa questão, e
tudo no universo, antes de chegar no universo físico, material, ele tem camadas que vai se densificando dessa fonte que a gente chama unidade, que é a consciência una, né? Depois a gente vai se projetando para baixo e vai construindo outros tipos de corpos. O que o Márcio se refere dos chakras, ele estaria situado no corpo etérico, que seria um corpo que ele tem na sequência do corpo físico, que é um corpo energético, né, vibracional, que imanta toda a estrutura biológica. Então, quem organiza todos os átomos, todas as células é esse corpo sutil que está por trás e que já foi investigado por muitos pesquisadores. O primeiro que começou a ver isso foi o casal Kirlian, que tal da foto Kirlian, que na verdade não começou com o casal Kirlian, começou, por incrível que pareça, com um padre brasileiro aqui, acho que, se não me engano, no interior da Bahia. Depois ele foi para o casal Kirlian, depois voltou para o Brasil de novo com um outro pesquisador chamado Milhomes, depois voltou para a Rússia de novo. Então, sempre uma dobradinha Brasil-Rússia, Brasil-Rússia, e agora, nesse final, voltou agora lá para o Dr. Korotikov, na Rússia, da Universidade de São Petersburgo, que faz um trabalho belíssimo com a BioEL, né, e que mostra que existe uma estrutura toda energética que envolve o corpo. Então, assim, e os chakras, eles estão assentados nesse corpo energético, é desse corpo energético que tem a memória que as células vão começar a trabalhar. Da onde que ela puxa a consciência da memória da célula, do DNA, como que isso tudo é estruturado? Claro que depois você tem um nível mental, astral, depois você tem um nível mental, e aí você tem um mental superior, e as consciências elas vão subindo em densidades maiores, em dimensões maiores. Então, nesse corpo etérico que estão esses chakras, que vão passar os nadis, né, e na intersecção de muitos desses nadis, que são, a acupuntura já fala sobre isso, né, a medicina chinesa também já explica isso há milênios. Então, na intersecção de muitos e muitos desses nadis que passam, formam vórtices de energia que vão coordenando esses fluxos que os indianos chamaram de vayus, né, que são os ventos internos, essas energias que correm pelo corpo, que vai, em última instância, dentro dessa dimensão mais densa, amalgamar esse corpo físico que nós somos, né? Então, existe muito caminho para estudar, ainda, muita integração entre ciência e espiritualidade, para a gente mostrar, para as pessoas poderem conectar essas duas realidades e ver que nós fazemos parte de algo um pouco mais maior, né? No sentido que não é uma coisa materialista ali, reducionista, que termina na matéria, mas sim algo que é muito, muito mais sutil, que organiza todos esses átomos, né? Como é que funciona na prática, aproveitando isso que você falou, o fenômeno da ressonância no corpo humano quando uma pessoa é exposta a uma frequência específica, 432 Hz, 693, enfim, qualquer uma delas? O que a gente tem que entender, que o conceito da medicina vibracional vem desse estado que nós somos luz condensada. Só que todo o processo não é a frequência em si que vai fazer o processo, ela diretamente resolver um processo biológico ou bioquímico. Ela vai criar condição ideal para que a sua mente crie condições metabólicas dentro de hormônios e dentro de um estado relaxado que vai produzir dentro do seu organismo substâncias que são hormônios que vão acetilar e metilar o seu código genético. Ele vai abrir as estomas, aí tem todo um processo dentro da epigenética que a gente estuda, que ele vai, dependendo, você cria as condições através dos estímulos, que são as frequências, que podem ser cor, através... Agora, são dois caminhos, tá, Luiz? Porque você tem o estímulo que faz com que você entre num processo relaxado e crie coerência biológica dentro do seu organismo e que facilite todo esse mecanismo das células a trabalharem em favor de você acetilar ou metilar um grupo gênico para poder manifestar dentro do seu corpo físico a resolução de um processo que ele traz já, como se fala, de geração em geração, que está fechado ali. Pode dizer. Traduz aí para quem não entendeu o que é acetilar e metilar, assim, de uma forma mais, uma analogia. Você liga conjuntos gênicos que vão fazer, por exemplo, claro, lógico que a epigenética ela vai falar só no sentido de não alterar o epigenoma. Então ela fala que você não altera a cor dos teus olhos. Então se você nasceu com o olho castanho, você nunca vai ter olho azul.
eu e o Márcio, a gente é um pouco maluquinho, a gente acha que existe um caminho que isso possa acontecer no futuro. Só que eu não quero dizer o contrário da epigenética, eu concordo com ela, mas eu estou dizendo que para que a gente estude, que possa ser que exista um caminho que a gente ainda não conheça. E o que é acetilé? É quando você liga um conjunto. Você já ouviu falar que o gene está inativo? Que todo mundo tem o gene do câncer, só que porque para uns manifesta ou para outros não manifesta? Porque as condições emocionais que a pessoa passa faz com que ela gere hormônios nos corpos, como o cortisol, ou adrenalina, algum hormônio que satura e bagunça a estrutura da coerência do terreiro biológico e faz com que as estonas abram, desenrolem lá o DNA, né, e liga aquele grupo gênico, e aí você traz o câncer para o corpo físico. E o desligar, que é o silenciamento gênico, que isso é acetilar e metilar o código genético. Um liga um grupo gênico e o outro desliga o grupo gênico. E isso tudo está interligado, Luiz, com a forma com que você enxerga a realidade. Por isso que a gente fala que a epigenética, a gente fala assim, a epigenética, ela vai estudar os alimentos que você come, o grupo social com que você vive, os sentimentos e emoções que você sente, elas estão impactando diretamente sua carga emocional. A sua carga emocional, ela vai criar em você alegria ou tristeza. E criando alegria ou tristeza, ela vai fazer com que despeje na sua corrente sanguínea hormônios que as suas glândulas produzem. Quando você passa muito estresse, o que acontece? Aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina, e isso impacta a membrana celular, que faz com que aí vem a bioquímica, faça ligações lá e entra lá dentro do núcleo da célula, metila ou acetila um grupo gênio que faz aquilo vir para o corpo físico. Então, eu sempre costumo dizer, e eu brinco bastante com isso, que nós somos, que tudo que parece complexo, na verdade, é formado por muitas simplicidades. Então, quando você estuda as partes por partes, você entende o mecanismo, você percebe que você olha interessante. Porque essa pessoa fala assim, é a frequência diretamente que fez a acetilação? Não, foram os hormônios. Mas a frequência, ela gerou a possibilidade de você criar uma coerência dentro das suas glândulas, que você entrasse num estado de relaxamento que você mesmo se autocurou. Então é mais ou menos por aí que a ciência está começando a entender esse caminho, Luiz, e é assim que as frequências elas impactam. Essas frequências podem ser cor, às vezes você entra no estado, você faz uma descompressão, uma meditação com cores, e com uma meditação conduzida. As pessoas podem achar engraçado, achar que cientificamente aquilo não tem nenhum tipo de impacto dentro da coerência do biorritmo, do círculo, enfim, mas tem. Então, assim, e da mesma forma que existe, desta forma que você pode impactar a melhoria e a coerência no campo terreiro biológico, que é o corpo físico, você também já vê algumas linhas de estudos mostrando que a frequência, por exemplo, do infravermelho, ela pode, sim, diretamente fazer melhorias dentro do corpo, da célula das pessoas, né? Que aí entra o conceito da biofotônica. Tem duas frentes aí, essa frente que o Marcelo está colocando, né? Mas também tem a frente científica também, que mostra que algumas comprimentos de cor, como infravermelho, ultravioleta, eles podem ser muito benéficos para estímulo do sistema imunológico, para estímulo de cicatrização acelerada, enfim. Então tem sempre duas frentes de estudo, a frente mais focada dentro da parte fisiológica e a parte focada dentro da parte psicológica, emocional, que impacta todo o código genético dentro da estrutura epigenética, que pode acetilar ou metilar, ligar ou desligar esses códigos, esses padrões genéticos para trazer a homeostase no corpo humano. Agora eu vou com uma pergunta de uma amiga, tá, Marcelo? Estava explicando para o Márcio. Tá bom. A Neide Barros, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, falando sobre frequências de cura ainda. Ela pergunta como saber as frequências que não escondem objetivos não evolutivos, digamos assim, só por trazer um som suave e agradável. Em outras palavras,
Como saber se o que a gente está ouvindo no Spotify ou no YouTube, que tem canais que transmitem frequências de curas, realmente é de fato algo que faz o trabalho que se propõe a fazer? Essa pergunta, Luiz, ela é bem recorrente para a gente, né? A gente recebe bastante isso, essa preocupação do público em estar ouvindo alguma coisa que é ruim, que pode ser prejudicial, que pode não ser benéfica. A gente parte do princípio sempre que frequência é frequência, né? As frequências, elas não têm o poder disso ou daquilo. O que vai canalizar a frequência é o foco que você dá nela. É óbvio que tem frequências estudadas que vão trabalhar ondas delta, teta, alfa, beta e gama. Para cada uma, vai aplicar para um objetivo específico. O que a gente precisa entender quando a gente escuta frequências em qualquer site que a gente não tem confiança é entender quem é que produz a frequência. Quem é que está produzindo aquela frequência? Entender da vida da pessoa, qual que é a intenção por trás de produzir aquela frequência, né? Porque as frequências normalmente que nós usamos aqui no Instituto são sempre frequências que estão trazendo a harmonia e a homeostase celular. O que é harmonia e homeostase celular? A gente estuda aqui no Instituto, frequências de cura, frequências que estão acopladas à grade de fator 9, à geometria sagrada, a números sagrados, ao código de Fibonacci. Então, são frequências que estão naturalmente expostas na natureza. Então, você pega 144 Hz, 432 Hz, 728 Hz, são frequências que, de alguma forma, está estruturada ou numa estrutura de um cristal de quartzo, ou numa estrutura de alguma molécula que está em harmonia com a natureza. Então, eu acho que não existe a frequência que é ruim ou a frequência que é boa. Existe o foco que aquele que produz a frequência induz o estado consciente e subconsciente da pessoa que vai levar ela a um padrão de sintonização. Então, se Bom, você... Diga, Marcelo. não, termina aí que depois eu complemento. Então, se você de repente você desenvolve uma frequência focado na expansão da consciência, óbvio que tem frequências específicas que vão te levar a isso, né? Então, o objetivo é isso. Você vai estar focando a tua consciência para aquele estado de percepção e expansão de consciência. Então, a gente sempre fala, né, para as pessoas verem quem são as pessoas que trazem essas frequências, né? Estudem a história dessas pessoas. Eu e o Marcelo, aqui no Instituto, a gente faz esse trabalho desde 2012, então são muitos anos já fazendo isso. A gente não esconde frequência de ninguém, a gente mostra todos os trabalhos, todos os cursos que nós já fizemos, né? Mostrando passo a passo, a estruturação, como que se constrói as frequências, o que é binaural, para as pessoas desmistificarem de uma vez por todas esse medo que tem sobre frequências, né? Eu entendo o medo que as pessoas têm de estar sendo enganadas, né, com linguagem subliminar e uma série de coisas. Os sons, o Márcio falou uma coisa muito interessante. Primeira coisa, vê se a pessoa dá cara, né? Porque hoje é muito fácil você criar um monte de frequências com inteligência artificial, um canal que não tem um rosto, que eu costumo dizer. Então, assim, no nosso canal, tanto no YouTube quanto os trabalhos, somos nós, é o nosso rosto que está aqui, é a gente que está falando, explicando da nossa caminhada espiritual, das nossas pesquisas, mostrando o passo a passo. E a gente entendeu que uma frequência, ela é uma portadora, né? Ela porta subfrequências harmônicos dentro dela. Então, quando você cria uma frequência, por mais que ela seja um 144 Hz, o que é 144 Hz? Em um segundo, ela oscila 144 vezes. Isso na mecânica do som é isso, está lá 144 Hz. Agora, a gente acredita que a gente pode carregar isso, frequenciar isso com a nossa alma, com a nossa energia sutil. E isso é o importante. Com que intenção você constrói uma frequência? Porque às vezes você pode construir uma frequência que pode ser usada para uma coisa boa, e a mesma frequência pode ser canalizada para ser feito coisas ruins. Então, por exemplo, o que as pessoas ficam preocupadas? Como que poderia ser usada uma frequência para fazer mal para uma pessoa? Você usar uma frequência que faz com que o seu subconsciente fique desarmado, você não fica tanto em beta, fica mais em teta, e lá ele introduz conceitos subliminares através de letras.
de palavras. Então, assim, sempre escutem as letras, sempre leiam os textos das pessoas, né, para que você não tenha medo. Teve uma época que tem um programinha de frequência que ficou muito famoso, chamado, acho que é a iDozer, que fala, que eles falavam que tinha a frequência de você entrar no estado da maconha, né? Então a pessoa falou assim, que lá estava disponível a frequência da cocaína, a frequência da maconha. Eu baixei o aplicativo, eu escutei em casa, uma amiga minha me ligou preocupadíssima, né? Porque aí agora como vai ser? E a gente via na internet algumas pessoas, por desconhecimento, fazendo um alarde desnecessário, porque a frequência, eu baixei, escutei, não dá barato, não é dessa forma que funciona. Porque o que ela vai fazer? Era uma frequência teta, ou uma frequência provavelmente alfa ou teta que estava sendo usada, que vai te colocar no estado de percepção mais relaxado. Mas eles gostam de usar o sensacionalismo porque isso promove o canal, isso promove o produto. Entendeu? Isso é um marketing. Então, falem bem ou falem mal de mim, mas falem de mim para que eu possa escalonar. E assim eles venderam muitas frequências, entende? Então, assim, não há que se ter preocupação, pelo menos dessas que estão na internet, eu costumo dizer, vai escutar quem é que está fazendo, como ele está imantando isso, o que ele traz, ele põe o rosto, é um anônimo, é uma pessoa pública que está mostrando o trabalho, né? E confiar naquela pessoa que está fazendo. Como o Márcio falou, nós aqui no Instituto, a gente não esconde nada. A gente fala assim, o binaural é feito com 144 Hz desse lado e 147 Hz desse lado. A resultante dá 3 Hz, que vai ser ondas delta, que vai bater dentro da sua sincronização hemisférico cerebral em 3 Hz. E vai te levar para uma onda de relaxamento delta. E a gente explica, se você quiser fazer em casa, você pode fazer. Você pode baixar um softwarezinho e fazer. O que nós fazemos aqui, que é o diferencial que o Márcio fala, é nós estudamos os melhores conjuntos de frequências. Quando a gente constrói uma coletânea, por exemplo, como frequências estelares, ele tem, acho que deve ter umas 80 frequências, todas elas em harmonia e todas elas convivendo harmonicamente para criar um produto final que vai levar você num relaxamento, para que a gente possa entrar naquele estado que eu estava falando para vocês, do criar coerência interna, para que as suas glândulas trabalhem, para que os seus chakras vibrem, para que a sua epigenética funcione e você, como se fala, melhore o seu corpo físico, entende? Então não precisa ter medo. Claro, agora sim, existem frequências usadas de forma como micro-ondas, como armas de energia com alta potência direcionada, que põe fogo, que realmente pode causar câncer, uma série de coisas. Mas isso daí são armas secretas que os governos têm. Né? Eles botam lá em cima, reflete na ionosfera, bate, acha o foco e põe um câncer na cabeça do cara lá embaixo. Isso existe também. Existe essa tecnologia. Mas se tratando de som na internet, como forma terapêutica, dificilmente você vai ter hoje disponível na internet alguma coisa que faça mal. Mas eu aconselho que você estude, porque você vai estar afim com aquelas egrégoras que estão construindo toda aquela estrutura, né? Então, conforme a gente vai despertando a nossa consciência, a gente vai se alinhando com pessoas que estão dentro do nosso nível de ser e saber. A gente não vai mais cego, né? Ainda em cima disso, quando vocês falam numa nova medicina vibracional, o que exatamente isso significa e como é que essa abordagem pode transformar o conceito tradicional de saúde? Eu me explico. Tem a ver com Star Trek? Porque assim, eu me lembro de já ter visto que em 1900 e bolinha, alguns pesquisadores descobriram um jeito de acabar com o câncer usando o som. Então, isso, claro, que a indústria farmacêutica não gostou da ideia, isso foi abandonado, mas está se voltando, a ciência agora está voltando para isso. Tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, né? Eu acho que o Star Trek e essas ficções, na verdade, não são ficções, são realidades que se plasmam, né? E que eles cantam a bola um pouco antes. Se veio para as telas dos cinemas é porque já existia isso, e de alguma forma isso foi suprimido, né, pelos governos para que a grande massa não tivesse acesso. Então, é super viável que isso aconteça. Inclusive, a gente tem uma frente de estudos e pesquisa aqui no Instituto que vai por esse viés
de desenvolvimento de dispositivos quânticos, de ressonância e vibração, para trazer sim a cura. A gente tem muitos pesquisadores hoje no mundo. Um deles é Anthony Holland, nos Estados Unidos, que conseguiu encontrar 3 harmônicas de frequências que curam o câncer, por exemplo, de frequências sonoras. Então, A leucemia. Isso, oi? É a leucemia, né? São Leucemia. cânceres, não são cânceres duros, que a gente, né, de matéria, de tecido duro, mas É super possível fazer esse caminho, né? A gente tem a gente diz que o nosso objetivo aqui no Instituto, além de trabalhar no desenvolvimento da expansão da consciência, do despertar da consciência, unindo ciência e espiritualidade, a gente também tem uma frente de pesquisas que a gente quer começar a desenvolver, que é das medicinas vibracionais, que é começar a estudar frequências sonoras, frequências lumínicas, frequências eletromagnéticas. A gente está desenvolvendo um equipamento aqui no Instituto chamado Dodecatron, que ela vai ser uma estrutura dodecaédrica, onde a gente vai embarcar 7, 8 tecnologias nela de grandes pesquisadores como Nikola Tesla, Raimundo Reif, George Lakovsky, Huda Clark, Raimundo Reif, que são tecnologias que estão acopladas nessas estruturas que são a base de frequências, para poder trazer homeostase celular, trazer cura de doenças, para trazer um ambiente mais equilibrado para o corpo humano, para aumentar a longevidade. Então, a gente sabe, sim, que esse caminho é super viável, viu? tudo está evoluindo, né? As pessoas elas estão pesquisando. O paradigma da ciência mecanicista, que corta, arranca um coração, põe outro, tira uma veia, uma ponte safena, põe outro, troca um rim, bombardeia o corpo com química para poder tratar o câncer, essas coisas, ela vai cair no desuso conforme as outras tecnologias elas vão entrando. E a gente tem que entender que isso é um processo que demora alguns anos, porque a gente vem de uma faculdade de medicina fomentada pela indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica ela foi cooptada aí tem que se falar, porque hoje tem que se dar nome aos bois, né? Pelos Rockefellers e pelos banqueiros que dominaram não só a parte de energia, mas a indústria de fármacos também. Então criou-se todo um ecossistema econômico que usava da doença como um processo de enriquecer ou de fazer dinheiro. E a gente está passando agora, desculpa, um aparelhinho que eu tenho aqui acabou de fazer um negócio aqui. E a gente está entrando num processo hoje de que esse conhecimento está chegando, né? As pessoas estão descobrindo que existem outras formas de poder tratar o corpo, né? Não apenas pelos fármacos, mas sim pela essa estrutura, entendendo um pouco mais da ressonância do corpo, dos órgãos, e isso naturalmente vai quebrar esse conceito antigo de uma medicina que olha as coisas como de forma reducionista e que tira um órgão e coloca outro, implanta para trabalhar na prevenção e depois trabalhar na regeneração. Então, assim, isso vai acontecer, Luiz, agora, eu acredito que nos próximos anos a gente já entrou nessa fase, tá? Acreditem vocês, nós já estamos nessa fase, só que isso vai demorar talvez um períodozinho para poder as próprias universidades formarem agora professores que vão vir da própria universidade, são eles mesmos que vão reformular a faculdade de medicina, né? Eles mesmos que vão reformular a faculdade de química, a faculdade de física, porque eles vão estudar, aqueles que eles vão começar a ver que vão ter tanta informação que não vai dar mais para você não evoluir, não, porque a fronteira do desconhecido já foi rompida por pesquisas recentes. O que acontece? Existe hoje dentro da academia uma resistência por conta de um status quo, vamos colocar assim, determinado dentro desse universo, que faz com que a pessoa não rompa aquele paradigma. E aí vem a explicação de que porque não tem pesquisa suficiente, porque isso não foi comprovado, mas isso está sendo aos poucos comprovado. Então é dessa forma que a gente vai sair de um conceito de medicina, eu diria, newtoniana, mecanicista, que corta, que a gente compararia, com todo o respeito que eu tenho aos mecânicos,
compararia um cirurgião a um borracheiro. Aí no futuro a gente vai ver que é como se o borracheiro, o que ele faz? Ele tira uma peça e põe outra peça, o mecânico tira uma peça e põe outra peça, o médico hoje faz isso, mas não é culpa dele, ele é fruto de uma estrutura que ensinou ele dessa forma. E se ele está aberto para entender e pesquisar, ele vai ver que existem cientistas que descobriram coisas, mas que foram boicotados lá em 1900. A gente tem aí, o Márcio já citou alguns, lá, o Dr. Lakovsky, a Rhoda Clark, você tem o Raimundo Reif, que inclusive é o pai do microscópio eletrônico, você tem o próprio Nikola Tesla, que ele trouxe uma série de coisas interessantes para a gente poder analisar. Só que existia uma pressão dentro de um sistema econômico que apagavam esses pesquisadores. E por quê? Porque botava em xeque diretamente o processo todo. E quem ousasse fazer isso, ele era ridicularizado, porque eles também têm a mídia na mão. Então eles têm os grandes órgãos de divulgação, as grandes redes, os grandes jornais, é tudo bem. Então o que eles fazem? Eles assassinavam a reputação dessas pessoas, falando que eram charlatões, falando que era isso. Claro, tem charlatões, não vou falar que não tem, claro que tem charlatões. Mas também tem pessoas sérias que acharam uma coisa que é importante ali. Então eles jogam no bolo ali e assassinam a reputação do cientista verdadeiro e pega toda a pesquisa e usa para eles. Usa para eles, só para eles, e deixa a humanidade, porque ficou... É delicado, viu, Luiz? Não tem como a gente falar sobre toda essa estrutura nova sem mudar o status quo da sociedade. A gente ir para a quinta dimensão, na parte dimensional, não da densidade, porque podemos estar em corpos de terceira dimensão, mas com uma mentalidade de quinta, requer quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas requer a gente poder olhar para trás e ver quem é que travou o processo da humanidade. E por que motivo? E quando você joga a luz nisso e tira essas pessoas que já foram desarticuladas e deixa a sociedade caminhar por ela mesma, a sua capacidade intuitiva, ligada às egrégoras superiores, aos universos superiores, ela se plasma aqui. E aí vem as medicinas disruptivas. Vem um novo conceito de medicina, vem um novo com esse conceito de engenharia, com Stargates. Então tem os dois lados. Então tudo caminha conjunto, tá, Luiz? Você tem a parte que facilita o bem-estar físico aqui, né? Um carro que voa, um portal que abre e vai para outro lado, viagem no tempo. Mas você também tem dentro do corpo, aplicar essa tecnologia para dentro do corpo, para o rejuvenescimento, para o entendimento, enfim. É bem complexo, mas é o processo em que nós estamos indo. Isso é o que a gente chama de o despertar em massa da consciência coletiva, né? Que é para onde nós entramos nos próximos 20 anos aí. E eu acho que também passa por uma nova mentalidade que não é de escassez, né? Porque a gente foi criado num mundo na base da escassez. Eu estou lendo um livro do Bruce Lipton chamado Evolução Espontânea, não sei se vocês já ouviram falar, que ele fala que a gente vai ter que aplicar justamente a epigenética e todos esses conceitos novos para lidar com a Terra, porque a gente está acabando com ela, né? Agora, aproveitando das tecnologias que vocês estão trabalhando, se der para falar de uma forma resumida, porque eu sei que o assunto é complexo, como é que vocês chegaram a essa integração entre som, luz e campos eletromagnéticos como ferramentas terapêuticas? Assim, eu digo, qual é o papel específico de cada uma delas? Por exemplo, quando é que você trata com som, quando é que você trata com luz, quando é que você trata com eletromagnetismo? A gente vai conciliar o som, a luz para impactar a sua percepção emocional e dessa percepção emocional vai entrar naquele processo que eu falei para você, criar a sua própria homeostase interior. Então, e a gente pode conciliar isso com na verdade, você concilia. O que a gente está fazendo na Dodecato é conciliar várias naturezas vibratórias para poder corroborar pro trabalho completo. Então, você pode trabalhar só com som, você pode trabalhar só com a luz, você pode trabalhar só com eletromagnetismo, e não só eletromagnetismo, mas frequências de plasmas, frequências escalares, campo ionizado, com íons negativos saturados dentro da câmara que você está deitado. Você pode usar. O que a gente está fazendo no Instituto é isso, conciliar todas essas naturezas para impactar. Uma vai impactar o fisiológico, com a percepção, e a outra vai impactar o fisiológico, que é o caso das frequências eletromagnéticas e plasmáticas, ou escalares. O que ela faz? Ela vai fazer. Se você já estudar um pouquinho de
o pessoal que trata com imã, você vai ver que as hemácias, elas andam com mais fluidez pelas veias, não fica tudo agarrada uma na outra. Então, quando você vai fazendo processos com a pessoa, vai dando tratamentos, e aí tem vários, viu, Luiz? Várias técnicas que você pode conciliar. Então, não existe uma forma assim de você falar assim, quando se trata com isso, quando se trata... vai muito da terapia, da abordagem do terapeuta e do profissional que está trabalhando. Nós aqui estamos fazendo desenvolvendo um produto, né, um equipamento que a gente trabalhe em sincronia harmônica com todas elas. Então, por exemplo, como o Márcio estava dizendo, se eu tenho uma luz vermelha que está ligada ao chakra básico, que ela é dentro da frequência sonora, ela é 384 Hz, mais ou menos. Se eu multiplicar isso 40 oitavas acima, e aí vai dar um logaritmo, 10 elevado a alguma coisa, ele vai para terahertz, e terahertz é a cor vermelha. Então eu pego o som, que matematicamente é harmônico com a luz, e eu acoplo som e luz. Nessa dimensão mecânica eu tenho o som, nessa dimensão lumínica eu tenho a luz. E aí eu jogo mais para cima, nessa dimensão em gigahertz eu tenho a harmônica dessas daqui, e eu vou conciliando. Então cada um vai trabalhar de um jeito, vai depender das ferramentas que as pessoas vão trazer. Por exemplo, tem algumas empresas que já estão trazendo algumas ferramentas para isso. E a gente aqui no Instituto está começando a pesquisar também para poder disponibilizar para as pessoas. A nossa ideia é tentar fazer a Dodecatron funcionar com várias frequências oitavadas e sincronizadas entre si, né? A gente ainda, confesso, a gente é uma pesquisa do Instituto ainda, né? Então a gente não sabe o que isso vai resultar, mas a intuição nos diz para que a gente possa acoplar frequência de som, frequência de luz, frequência eletromagnética, frequência de plasma, né? Todas elas com uma sincronização harmônica entre elas, para impactar de forma positiva o terreno biológico, não só o biológico, mas psicológico, fisiológico, espiritual, enfim, né? Então a gente trabalha assim nesse sentido, e sempre conectando essas frequências dentro daquelas harmônicas, daqueles números que a gente fala da geometria sagrada, que a gente sabe que são números que são perfeitos, são números que você encontra na natureza. Números que você encontra na formação do seu código genético, na estrutura de um cristal de quartzo, na estrutura dodecaédrica, tetraédrica, icosaédrica, enfim. Então, em cima dessas estruturas, porque toda a matemática da estrutura geométrica, a resultante por trás dela é uma frequência, que a gente pode transformar isso ou em luz, ou em frequência eletromagnética, ou em frequência de plasma, enfim. Então, é mais ou menos dessa forma que hoje o Instituto está focando os seus estudos, e, obviamente, a gente tendo mais discernimento e percebendo, ampliando mais esse conhecimento, a gente vai aplicando isso cada vez melhor na prática. De que maneira emoções desorganizadas podem alterar a nossa frequência interna? E como o som pode ajudar a reorganizar esses estados emocionais? Essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, as emoções, o som é frequência, é batimento, é vibração, né? Então, quando você escuta uma música, é até fácil de responder isso, porque quando você está num estado alterado de consciência, de depressão, de ira, de raiva ou de angústia, quando você escuta uma música relaxante, o que acontece com você? Você naturalmente vai para um estado de frequência mais pacífico. Porque a frequência vibratória, ela conduz o ritmo mental, ela mexe na tua estrutura emocional e mental, e ela determina um outro pulsar que desacelera um pouco, tira o teu foco imediato daquela depressão, daquela preocupação, daquela angústia, daquele processo de dor e de sofrimento, e você se submerge num processo de relaxamento, né? Você pode ver que tem muitas terapias xamânicas com tambores que as pessoas fazem, e que a pessoa muda completamente o seu ritmo mental e emocional, porque você cria um ritmo pausado, que tira a pessoa daquele estado que ela estava de perturbação, de identificação, de sofrimento, e um ritmo cadenciado e conduzido por uma pessoa que ali está consciente do processo, ela vai ressignificando isso. Nós somos, Luiz, seres humanos que nós somos impactados muito pelo ambiente, pelas percepções, pelas pessoas, pelas palavras, pelos sentimentos. Então, vai de um bom terapeuta, de um bom orientador,
com as frequências certas, desacelerar, reprogramar, na verdade, o estado de percepção e emoção para que aquela pessoa possa entrar naquele estado de relaxamento. E aí o processo é o seguinte, porque não basta só você entrar naquele estado, você tem que entender e ensinar aquela pessoa aonde foi o processo em que ela perdeu a ruptura do seu equilíbrio, porque aí você educa de novo o seu cérebro a você, no momento que você entra naquele estágio, você voltar para aquele batimento, para aquela percepção. Porque o que acontece? Senão a pessoa fica eternamente dependente do terapeuta, dependente do psicólogo, e a gente precisa entender o caminho neural, o caminho emocional, psicológico, mental, que nos leva ao quadro de depressão, que nos leva ao quadro de angústia, de tristeza, de melancolia, de baixa frequência vibratória. Porque aí, quando você identifica o padrão, fala assim, opa, identifiquei o padrão. E você, com a vontade consciente, você pode encontrar de novo esse estado, né, e reprogramar todo o teu processo mental e emocional. Então, é mais ou menos assim que a gente entende isso, tá? Com frequência, vocês mencionam expansão de consciência, né, no trabalho de vocês. Na prática, o que muda na percepção de uma pessoa quando ela passa por esse processo? Quando a gente se dá conta do que nos cerca, a gente sempre fala de expansão de consciência, que é para você quebrar paradigmas. Você quebrar os paradigmas que te cercam. O que você acredita, aonde está fundamentado os seus sentimentos, suas emoções. Quando você percebe isso, significa que você dá um salto de percepção. Isso é uma pequena expansão de consciência. A gente usa muito isso porque você vai de expansão em expansão, se colocando em estágios de percepção em que você está mais conectado com o todo. Você não está mais fragmentado olhando essa parte ou aquela parte. E aí é mais fácil de você integrar as percepções e sofrer menos. A gente vê hoje muitas pessoas fragmentadas ao último, por time de futebol, por partido político, por música, por isso, por aquilo, e perdendo a coisa mais importante, que é a união entre nós, irmãos. Então, quando a gente fala muito de expandir a consciência, é isso, é você ver o todo que te cerca. Conforme você vai vendo todo o que te cerca e vendo quem é que fomenta as narrativas e para que servem as narrativas, a quem servem as narrativas, você vai se colocando num eixo de unidade. E esse eixo de unidade vai te trazendo menos sofrimento. E a percepção vai dando saltos. E é o que a gente chama de estado de consciência. Quando o estado de consciência está muito alto, você praticamente vai se integrando com outras comunidades, com outras percepções, sem crítica. Claro, observando. Não estou dizendo que isso não significa que você não vai saber discernir o que é certo e o que é errado. Pelo contrário, você vai ter mais aguçado ainda o que é certo e o que é errado. E assim você vai subindo sua vibração e a sua percepção para poder romper e o cessar do sofrimento. Quais áreas científicas mais influenciaram o desenvolvimento do trabalho de vocês? E como que essas áreas se conectam com conhecimentos espirituais antigos? Eu digo isso porque a ciência está chegando perto do que já se falava milhares de anos atrás, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Olha, o conceito da física quântica ele é fantástico. Eu sei que muitos espiritualistas usam equivocadamente isso. É o tal da partícula e onda. Mas ela proporciona para a gente refletir de forma filosófica de que tudo pode ser partícula ou onda, dependendo do ponto de vista do observador. Eu sei que os físicos mais fundamentalistas ou mais radicais, eles vão discordar, porque eles vão querer ir lá no 1 mais 1 é 2. Mas eu queria que eles refletissem na filosofia que está por trás. Dentro da espiritualidade do mundo místico, existe uma coisa que nós chamamos de mundo etérico, né, que são o mundo das infinitas possibilidades. E que tudo se plasma do éter. A gente fala assim que é a quinta essência. Pai da quinta essência. O pai da terra, da água, do ar e do fogo seria a quinta essência. O que seria a quinta essência? Um repositório, um manancial de possibilidades, em que, ora, ela pode se amalgamar na terra, na água, no ar ou no fogo. E dali forma toda a tabela química, e aí dá vazão para você construir o que você quiser, de uma maçã a um portal dimensional. Então, aonde que a gente pode fazer uma analogia filosófica com isso? Eu sempre falo assim, a gente colapsa a intenção criadora do éter para a matéria, partícula,
onda, possibilidades, infinitas possibilidades no colapso da função de onda, que pode, em algum momento, se tornar, dependendo do ponto de vista de como você usar essa informação, em algo palpável. Uma maçã, um carro, uma nave espacial. Então, esse é um dos exemplos que você pode trazer e fazer essa conciliação entre ciência e espiritualidade. Claro, mais uma vez, ressalvando que eu entendo o processo quando o cientista ele fica focado naquilo, e eu entendo que também existe muito espiritualista que exagera na dose, e aí que cria os conflitos. Então, o que a gente propõe é, vamos ver um pouquinho de cada lado, para a gente poder chegar num denominador comum e a gente poder acertar esse futuro em que a gente possa coexistir juntos. Como é que os conceitos de universo fractal e holográfico, que também é um conceito novo, né, para as pessoas em geral, assim, para os leigos, ajudam a explicar o funcionamento das frequências de cura no corpo humano? Porque as pessoas ainda têm um certo preconceito quando você fala frequências de cura. A gente tem que primeiro entender o que é um universo holofractal, né? O que é um holograma? O que é um fractal? O holograma é uma parte do todo. Então, dentro do todo existem as partes. Isso que a gente fala, que o ser humano é uma projeção holofractal de uma consciência superior. Ok. Cientificamente, matematicamente, entendível, até logicamente. De que forma que a gente pode... E isso já está intrínseco com as frequências, Luiz. Porque se as frequências lá em cima são frequências de alta frequência, vamos colocar numa escala de 1 a 10. Vamos supor que 10 é Deus e 1 é o homem. E a gente está em 1. E eu tenho que subir o meu grau de frequência para ir para a unidade. A frequência que está embaixo, que é o que a gente procura, a ressonância das frequências entre cor, luz, eletromagnetismo e qualquer natureza frequência vibratória, para poder colocar em sincronia, para que facilite o processo da unificação da consciência. Claro que isso aqui é um processo de aprendizado. Quando a consciência focou para a matéria e ela se manifesta no colapso da onda desse, vamos colocar um nome filosófico, cosmocrator, desse Deus criador, ele foca para baixo e ele amalgama uma sopa de possibilidades que aí a ciência pode se deitar à vontade e falar do hélio, do carbono, e que era infinitas possibilidades, bilhões de anos as estrelas rodando, e uma hora amalgamou dessa força, dessa vontade criadora. Não é nada está à deriva, ali pode existir um caos momentâneo, mas a partir do momento que alguma consciência foca o caos, ela organiza e coloca em ordem. Então, o universo holofractal é isso, seria uma projeção do que você tem lá em cima para baixo, e as frequências elas estão juntas. A frequência de 1 para a frequência de 10, e eu vou acelerando essa frequência para poder dando esses saltos de percepção. Em relação aos dispositivos vibracionais que vocês estão desenvolvendo, quais foram os maiores desafios técnicos que vocês tiveram para transformar o conceito energético em tecnologia? E quais são além do que vocês já mencionaram, do Decathlon, acho, não sei se estou falando errado, quais são os outros que vocês também estão desenvolvendo em relação a essas tecnologias que vocês estudam? É do Decathlon mesmo. Eu acho que o maior desafio foi tentar trazer o que estava na mente da gente para a engenharia. Trazer a matemática louca que a gente tinha pensado e como que a gente podia transformar aquela matemática em algo que fosse impactar o universo aqui. Então, a gente começou... para fazer isso, a gente teve que pedir para um programador desenvolver um software específico que a gente pudesse produzir frequências. A partir desse momento, essas frequências a gente poderia estar transportando ela para equipamentos, né? Porque a gente tinha toda uma concepção, uma ideia de como produzir isso, né? Então, eu acho que a grande dificuldade era, no começo, a gente queria fazer frequências infinitas em tempos infinitos, e não tem software, não tem equipamento no mundo que consiga fazer isso. Então, a gente teve que simplificar um pouco tudo isso, né? E trabalhar com frequências específicas dentro dessa tabela que a gente falou, desses harmônicos universais da geometria sagrada, para começar a dar os primeiros passos dos primeiros dispositivos, né? E aí a gente começou a trabalhar com o primeiro equipamento, que era o Relax Quantum e o Fibonacci Expansion, que é um ressonador eletromagnético que emite uma frequência eletromagnética, né, dentro de uma banda específica de frequência para um fim objetivo específico,
né? Então a gente começou com esse primeiro produto, né? E depois, no futuro, veio vindo as ideias de pode aperfeiçoar esse equipamento com o trabalho do Tesla, com as ondas escalares, com o trabalho do George Lakovsky, que é o eletromagnetismo, com a eletroterapia, que é você portar uma frequência em cima de dois bastões de cobre, através de 12 ou 15 volts, você frequencia 500 Hz, 728 Hz, 15 mil Hz, para um determinado foco específico que a pesquisadora e médica Rhoda Clark estudou dentro da medicina vibracional, enfim. Então, a gente começou a abrir um horizonte de percepções que a gente poderia estar trabalhando dentro da Dodecatron, mas o começo foi construindo esse software que gerou as primeiras frequências, que através dessas frequências a gente passava para o técnico e falou assim, ó, você vai gravar essa frequência nesse microprocessador para, na conversão, ela transformar isso em frequência eletromagnética para esse foco específico, que a gente foi estudar neurociência, entender um pouco da estrutura da neurociência, do batimento binaural, e é assim mais ou menos que a gente está indo hoje, seguindo com as pesquisas. A Dodecatron serve para quê? Vai servir para quê? Porque ainda está vocês estão em processo de Então, desenvolvimento, a né? Dodecatron está no processo de construção, tá? Ele é um protótipo que a gente está fazendo um equipamento que é um grande harmonizador, a Dodecatron vai ser, né? Então, ela vai servir, a princípio, para trabalhar uma harmonização geral, tanto psíquica, emocional, como também física e fisiológica, né? Então, hoje a Dodecatron, ela sai só a estrutura dela, né? Você pode ter só a estrutura, porque só a estrutura geométrica de um dodecaedro já emite uma frequência vibratória. Todas as formas geométricas, Luiz, um copo, né, uma caneta, toda forma, ela tem uma frequência, ela emite um padrão vibratório. Quando você junta esse padrão vibratório e constrói uma figura geométrica, ela já impacta o ambiente onde ela está. Então, essa é a primeira, que a gente vai falar, a primeira tecnologia já é a vibração in natura daquele sólido platônico, que é o dodecaedro, né? Que está ligado à quintessência, o dodecaedro está ligado ao éter, está ligado à conexão com o plano sutil, o plano espiritual, né? A expansão da consciência. Tanto é que de 2023 para cá, a gente até falou nas nossas lives, começou a surgir alguns pesquisadores descobriram muitos dodecaedros encontrados na parte céltica antiga da França, da Itália, da Alemanha, que eram pequenos dodecaedros que eles não sabiam o que era, ficou escondido por muito tempo, dos pesquisadores, agora veio à tona de novo isso, e que, na verdade, era de uma antiga civilização céltica, antiga, que já tinha essa conexão com o etérico, com o sutil, com o multidimensional, com a canalização de informações. Então, só a estrutura do dodecaedro já traz esse trabalho de cura, o impacto da estrutura já traz uma cura sobre si. É como você olhar essa estrutura que eu tenho aqui atrás, ó, como a flor da vida que eu tenho aqui atrás, que ela já tem um impacto ali. Ali dentro está todas as geometrias de tudo, do cubo de métatron, do triângulo, do quadrado, do icosaedro. Então, quando você se conecta a essa estrutura, você entra em ressonância vibratória com aquilo. Essa é a primeira estrutura, primeiro ponto que eu queria ressaltar. O segundo é que a Dodecatron ela vai ser uma portadora de tecnologias embarcadas, que a gente fala. Então, a gente vai estar conectando nela ressonadores de frequências eletromagnéticas. Então, uma vai ser o RD 13,1 Hz, que vai fazer um trabalho de sair de ondas betas para até ondas delta, que vai fazer um trabalho de relaxamento profundo. Então, que a gente sabe que quando você está em ondas betas, está em atenção plena. Quando você vai descendo as frequências de beta para delta, você vai alcançando um relaxamento profundo. Então, vai trabalhar a ansiedade, insônia, estresse, depressão. Então, esse é um primeiro produto. O segundo vai ser o RD 21, que sobe de ondas beta, 21 Hz até 233 Hz.
E esse vai fazer um trabalho de acuidade, de expansão de consciência. Então, ele sai de ondas beta e vai para ondas gama, que é você abrir a consciência, você estar em atenção, em foco. Então, é assim que a gente está entendendo os trabalhos com a Dodecatron. Esses são os 2 primeiros dispositivos, e depois a gente vai ter vários hacks dispositivos que vai conectar tecnologia de plasma, tecnologia de eletroterapia, tecnologia eletromagnética, tecnologia sonora, tecnologia de luz, de cor, enfim. Então, é mais ou menos isso que o Instituto está pensando. E, de uma forma geral, ele vai fazer uma harmonização geral do campo vibratório daquela pessoa. Deixa eu fazer só uma correção no Márcio, porque ele citou a doutora Ruda Clark como médica, mas ela, pelo fato dela ser doutora, ela é doutora, mas ela é formada pela Universidade de Minnesota em biofísica, que eu estava vendo aqui, e fisiologia celular. Pelo fato de ser doutora, a gente às vezes acaba dando o nome de médica, mas ela era uma cientista, tá? Bom. Para não dar confusão, né? Só para não ficar uma informação de que incoerente. Quais são as transformações mais comuns relatadas por pessoas que usam as frequências de forma contínua? E qual o tempo mínimo para cada frequência surtir efeito? Luiz, isso é muito subjetivo. Cada ser humano ele tem uma percepção das frequências no corpo. E a gente já teve relatos de todos os tipos possíveis, de pessoas, nós tivemos até com um grupo de autistas, a gente chegou a fazer uma época um experimento. E com autista eles são bem sensíveis, é bem difícil trabalhar com som com autista. Tem que ser tipo 3 minutos e coisas rápidas misturada com sons que eles gostem no fundo. Mas varia muito, por exemplo, tem pessoas que levam a irritação e tem pessoas que relaxam profundamente. E aí a gente sempre fala, por que aquilo... E aí a gente vai entrar com a abordagem terapêutica. O que te irritou? O que está saturando? Porque a frequência ela só foi o veículo pelo qual externizou alguma coisa que ela já tem no subconsciente dela. Então ela é a ferramenta para poder trazer o que está no subconsciente para o consciente, para aí a gente ressignificar. E a gente fala que o período de utilização das frequências, segundo a própria neurociência, se você for usar um batimento binaural, você tem que usar pelo menos acima de 24 minutos por dia. Abaixo disso, você não cria o que eles chamam de sincronismo hemisférico cerebral. E para você poder ter uma neuroplasticidade efetiva ali dentro do cérebro da pessoa, você precisa usar isso por 40 dias. Por isso que a gente, dentro dos nossos protocolos, a gente sugere que as pessoas façam as frequências, as nossas frequências todas têm acima de 24 minutos, façam pelo menos uma vez ao dia, durante 40 dias. Pelo menos uma vez ao dia. Ela pode fazer de 1 a 3 vezes ao dia. E aí ela vai coletar diversas coisas, Luiz. Pode ser irritação, que vai depois, e a gente fala, continua, persiste, e que depois ela mesma traz a resposta, aquilo depois passou, e eu entendi um processo, e ele vai puxar coisas do subconsciente, a pessoa tem que estar disposta a querer escutar ela mesma. Entendeu? Então, assim, não tem um padrão de como funciona. Para cada ser humano é de uma forma. Mas vocês mencionam que tem uma importância do estado interno da pessoa, né? De atenção, intenção, entrega, para que elas tenham resultados mais profundos, né? Isso. Sim, se ela for tiver em consonância com o trabalho, aí ela vai conseguir, ela desarma. Se ela desarma, ela consegue ressignificar traumas e até ter experiências místicas internas do próprio ser dela, entende? Então, assim, é muito subjetivo e para cada paciente de uma forma que acontece. Vocês mencionam que em relação à transição planetária, que a humanidade está passando por mudanças profundas. E a gente sabe que está, né? Qual é o papel das frequências nesse processo coletivo de transformação? A alteração da frequência muda a percepção da realidade. Se a gente consegue mudar o nosso padrão de frequência mental e emocional, tirando o nosso foco imediatista nesse mundo que a gente está vendo se a gente vê como está o mundo hoje, a gente não precisa pensar muito para ver como está o caos que está. Então está muito claro que realmente está em choque de frequências, em choque de estruturas. Então alguma coisa nova tem que renascer para isso.
Só que para que alguma coisa nova renasça, o padrão antigo tem que deixar de existir. Isso é padrão de frequência vibratória. Né? Tudo que o Marcelo já veio trazendo sobre a reformulação das novas tecnologias, da conexão com essa nova dimensão que está chegando, isso tudo vai impactar a nossa realidade. Então, se o ser humano conseguir deixar para trás esses aspectos mais densos de guerras, de tumultos, de dinheiro, de petróleo, de poder, de tudo isso, e entrar numa vertente ascendente, isso é frequência vibratória, isso é frequência vibratória de sentimento e pensamento. A gente está fazendo uma escolha consciente para um novo caminho. E esse novo caminho vai abrir para um futuro imediato completamente diferente do que está acontecendo agora. Então, eu acredito, Luiz, que o impacto das frequências para o futuro vai determinar aonde a gente está focando as nossas ideias, aonde a gente quer focar a nossa realidade, para onde a gente quer seguir. Né? Você pode construir o caos, você pode construir a luz. A gente aqui no Instituto, a gente tem focado e fomentado o despertar da consciência, elevar da frequência vibratória. Né? A gente vê a alteração da frequência Schumann, que às vezes não está mais em 7,83 Hz, ela está dando pico de 50, de 100 Hz. Por quê? Porque está tentando tirar a humanidade da zona de conforto do velho padrão para a gente entrar numa outra zona de frequência vibratória para um futuro imediato melhor do que agora. Então, mas é óbvio que isso gera um desconforto, porque a gente está saindo da zona de conforto. Você tem que sair da zona de conforto para ir para uma zona que você conscientemente escolha, não que os outros escolham por você, mas o que você quer escolher por você, né? Aonde você está ancorando a tua energia, o teu pensamento. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu consegui explicar, se ficou meio confuso, mas é mais ou menos a ideia que a gente pensa hoje sobre a elevação de frequência e o futuro da humanidade. Marcelo, quer falar alguma coisa? Conforme a gente vai mudando o status quo, e isso está entrelaçado com a geopolítica, com a religião, com a espiritualidade das pessoas, a gente vai mudando a percepção do todo que cerca a gente, aquilo que eu falei para vocês. E esse processo acelera o processo de despertar coletivo. A gente já tem processos que o próprio planeta já está fazendo, né? Aí tem diversas teorias, viu, Luiz? Uns falam que é porque entrou no anel fotônico, outros falam que porque está chegando os tempos finais da unificação, e eu não vou entrar nessa polêmica. O que existe é que existe algo que está numa instância superior corroborando para que nós saíssemos ou saímos dessa zona limitante que a gente está, que a gente amplie. Então é dessa forma que eu vejo a humanidade, ela usando as frequências para o despertar coletivo e melhorar o futuro de todos nós, né? Olhando para as próximas décadas, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Como é que vocês imaginam que as frequências vibracionais poderão transformar não só a medicina, mas a forma como a humanidade hoje entende saúde e consciência? Vai ser integrado isso, né? Porque a gente vai entrar numa fase em que a medicina ela vai deixar de ser como ela é vista hoje. Ela vai deixar de ser uma coisa que cuida de um órgão, que ela vai cuidar do todo. Então, o conceito ele vai migrar aos poucos de uma coisa, como eu falei para você, do mecânico, né, do borracheiro, da coisa tudo separado em partes, para a coisa integral. A gente vai começar a ver que está tudo correlacionado. Então, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu como, o que eu falo, como eu percebo a realidade, impacta a minha realidade. Quando eu mudar o status quo, quando a humanidade mudar o status quo, saindo de uma terceira densidade, de uma terceira dimensão para uma quinta dimensão, uma quarta, quinta, sexta dimensão, vai mudar os conceitos. Mudando os conceitos, muda toda a percepção de como a gente como se classifica a ciência, a espiritualidade, a medicina, a engenharia. Você vai ter um olhar integrador, é um olhar que a gente fala holístico, vamos dizer assim, né? Como é que as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Tem um instituto, eu sempre boto na descrição depois na entrevista o site de vocês, né, de Instituto Frequências de Cura, e nas redes sociais.
Então, a gente está no Instagram, a gente está. O nosso Instagram é mm_sorge, @mm_sorge. Então, a gente vai estar lá como mmsorge. A gente está no. O site da gente é www.ifcinstituto.org. Também pode encontrar a gente pelo site. A gente tem um canal no YouTube que chama IFC Instituto. Enfim, então, se você fazer uma pesquisa hoje rápida, colocar MMSORG, Instituto Frequências de Cura, é muito rápido, muito fácil de achar a gente. A gente está sempre mais ativo pelo Instagram e pelo YouTube. E pelo site também. Alguma mensagem final para os céticos que ainda acham que tudo isso aí que a gente falou é papo de doido? Não sei se tem uma mensagem, né? Mas, ou seja, ou fala assim, faça isso ou faça aquilo. Eu acho que a gente, conforme a gente vai vivendo, vai evoluindo e vai olhando as novas descobertas, a gente vai vendo o quanto o ser humano ele é engenhoso e capaz de descobrir qualquer coisa. Então, eu sempre costumo dizer assim, se nós temos um celular na mão hoje que consegue falar com todo o planeta, e isso é uma tecnologia, se eu pegar esse celular e conseguir voltar lá em 1200 antes de Cristo, ou numa sociedade bem arcaica, que nunca viu aquilo, e eu falar para eles, isso aqui vocês vão desenvolver um dia, eles vão olhar cheio das limitações e dos paradigmas que eles construíram dentro deles, eu falar, não, isso é impossível, isso é do diabo, isso aqui não serve. Não. Eu digo a mesma coisa, hoje, se é possível a gente construir um aparelho desse, não é impossível, é possível a gente construir qualquer coisa. A gente tem uma frase aqui no Instituto, que eu e o Márcio a gente cunhou, que a gente fala assim, ó, se essa realidade, eu tenho até aqui escrito embaixo aqui do meu computador, se essa realidade espaço-tempo tem a capacidade de inspirar-me um desejo ou um pensamento, então ela também tem a capacidade de me fazer conceder, ou de me conceder isso. Então não existe limites para a gente desenvolver qualquer coisa. Na área da ciência, da medicina, da tecnologia, presente, passado e futuro, não existe limite para o ser humano. Você é um ser ilimitado, indestrutível, eterno, querendo você ou não. A gente não precisa saber como o universo funciona, e ele está funcionando. Então acho que seria essa a reflexão que eu deixo para todos nós. Eu assino embaixo o que ele disse, é isso mesmo. Acho que a gente é capaz de construir qualquer coisa, desde que a gente esteja em atenção presente naquele momento, e entregar de coração e alma tudo aquilo que você faz, né, para o benefício de outras pessoas, para o teu crescimento e crescimento de outras pessoas. Então, eu acho que o nosso foco aqui no Instituto sempre foi esse, é o trabalho desinteressado e o amor pela humanidade. Então, a gente segue frente, firme nesse propósito, né, pesquisando, buscando orientações, buscando estudos e cada vez querendo melhorar mais para trazer um futuro melhor para todos nós. Que eu acho que nós todos somos uma única família, uma única consciência que está desenvolvendo para um caminho muito bonito. Então, eu acho que é isso. Márcio, Marcelo, super obrigado. Acho que aprendi bastante coisa com vocês hoje. E vamos ver se mais para frente a gente fala dos projetos aí quando eles estiverem saindo, né? Ótimo. Perfeito. A gente agradece imensamente pela oportunidade de falar um pouquinho dos trabalhos da gente e a gente está sempre à disposição para estar somando forças e podendo trazer cada vez mais o que a gente conhece, o que a gente acredita, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e compartilhar com todos vocês, tá? Até uma próxima, então. Um grande Tchau, abraço. Luiz. O Surreal fica por aqui. Se você curtiu a entrevista, dá um like e compartilhe. Nosso perfil no YouTube e no TikTok é @surrealpodcast e no Instagram @surrealpodcast_. Até a próxima!